Amados irmãos, amém? Estejam assentados, muito obrigado. Agradecido ao Senhor pelo retorno em paz e por poder estar com os irmãos já esta noite. Vou pedir para que os irmãos bondosamente abram a sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, de número 51. Aleluia. Todos os obreiras podem estar assentados também. E vamos todos juntos partilhar desse texto que Deus nos deu ainda este dia para ministrar aos irmãos, a todos quantos estão desejosos de ouvir uma palavra de Deus. Amém? Quero trazer notícias da nossa mais nova igreja na terra catalã, dizer que Deus está fazendo algo surpreendente naquela terra. No domingo passado nós éramos em mais de 80 pessoas na igreja e 6 lindas almas decidiram aceitar a Jesus. Amém? E tem sido assim uma bênção muito grande. Eu quero também pedir aos irmãos e agradecer a compreensão dos irmãos, porque o início de uma obra é diferente de uma igreja, exemplo, Istihan, agora que nós assumimos uma igreja que já está caminhando com bons princípios, mas o caso de Barcelona foi muito específico. Na verdade, Barcelona foi um desafio ministerial, essa é a palavra. Então nós assumimos, e confesso aos irmãos que essas últimas 2 semanas eu me esforcei muito, lembrei-me dos primeiros dias desta casa, fazendo literalmente tudo. Nós tivemos que, dentre tantas coisas que aconteceram no ministério que já estava ativo na igreja local, tivemos que começar do zero tudo. Então todos no banco, né? Se conhecendo, estamos conhecendo uns aos outros. Então não há músico, músicos estão todos sentadinhos, há obreiros, pastores, mas estão todos no banco para assimilar a visão. Então eu tive que cantar, pregar, tirar oferta, tocar não, porque eu não toco, e fazer o louvor, e cumprimentar os irmãos, e abraçar, e dar glória. Então eu confesso que eu fiquei extenuado, e eu estava voltando para casa hoje. Eu disse, o voo da minha esposa foi para a Alemanha, e eu vim direto para Londres, e o dela durou 4, 5 horas, e o meu durou 2 horinhas. Eu vim com a Giovana, e eu disse, Senhor, graças a Deus que eu estou voltando, para pelo menos sentir o cheiro da terra, né? Porque aqui é maravilhoso. Barcelona é muito bom, Barcelona é uma bênção, mas para quem ama a Inglaterra é sempre bom voltar. Então quando eu piso nesse solo, eu glorifico a Deus, porque é um privilégio estar nessa terra. As pessoas dizem que o ambiente de Barcelona é pó com pó. Eles dizem que a poeira se mistura com a cocaína. Está lastrado as drogas em Barcelona. Eu fui tirar um dinheiro num cash machine, bem perto do lugar onde nós estávamos. Fui eu e o meu filho, ou minha filha, foi a Giovana. E quando eu entrei, eu me assustei, porque quando eu abri a porta do cash, do lugar para sacar o dinheiro, eu senti um cheiro diferente. Como eu nunca fui drogado, nunca conheci a profundo esse mundo das drogas, mas eu senti um cheiro estranho, e eu vi em cima do caixa, literalmente da mesa, uma garrafinha de água de 300, 400 ml, essa mediana, e com aberto em cima, com tipo um cachimbo, e eu vi uma colher e muita bagunça, e
literalmente cocaína, rastros de cocaína dentro daí. Eu levei um susto num cache bem perto, dentro de um shopping. Olhei para as câmeras, entrei, logo saí, fiquei escandalizado. Cheguei no hotel e disse para a mulher: olha, eu fui lá. Ela falou: mas isso é normal. Então está perdido o povo, literalmente. A gente sente que Inglaterra também está perdida, mas nesse sentido eu pude perceber que Barcelona, por ser uma cidade de praia, uma cidade Rio de Janeiro, zona sul do Rio de Janeiro, né? Uma cidade muito bonita, muito gostosa, mas por ali a orgia, sexualidade, a promiscuidade está literalmente à solta, aberta. Então o trabalho da igreja tem que ser um trabalho muito sério, um trabalho muito forte. Mas Deus me disse que vai nos dar 1.500 pessoas naquele lugar, e nós estamos crendo nisso. O lugar que nós estamos, um lindo templo, cabem apenas 140 pessoas. No domingo já percebemos que dos 140, mais de 80 já estavam tomados. Ontem, quarta-feira, tivemos um lindo culto com a presença maciça das pessoas vindo participar, ansiosas, desejosas, ouvir a palavra de Deus. Estou dando para eles muita palavra, começo de tudo, e pessoas voltando, pessoas desviadas voltando para a casa do Senhor. Uma cidade onde o evangelho foi muito chacotado, onde muitos líderes erraram e tomaram, e a igreja sofreu muito. Então as pessoas, quando falam de igreja, há uma resistência muito grande, mas Deus está abrindo portas, e portas grandes naquele lugar. Então o Senhor vai nos fazer entrar nos grandes lugares. Essa semana já fizemos contato com a rádio da cidade, uma rádio evangélica, 24 horas evangélica, chamada Rádio Amistad. Nós estamos fazendo os cultos todo em espanhol, não é em português. Os nossos cultos em Barcelona é culto em espanhol. E ontem havia uma senhora espanhola, e uma das pessoas que aceitou a Jesus no domingo é um espanhol. E eles estão, na quarta-feira, disseram para a pastora: nós vamos trazer muitos espanhóis para cá, porque eles precisam ouvir a palavra de Deus. A diferença entre Espanha e Inglaterra é que Espanha está aberto, muito aberto para o evangelho. O espanhol é aberto para o evangelho, embora ele é um cachimbo ambulante, mas ele está muito aberto para o evangelho, né? Então eu estou crendo em coisas extraordinárias. Eu estava assistindo um programa de televisão, numa rede de televisão, e o Espírito Santo disse ao meu coração: procure saber quem são os donos ou quem são os contatos, porque vocês vão entrar nessa televisão aqui espanhola. Eu compartilhei isso com 2 pastores, pastor Paulo, e também com 3, pastor evangelista Alisson e presbítero Hugo também. Então eu estou sentindo que as portas estão se abrindo de forma muito extraordinária. No mínimo 17 novas igrejas terão que ser abertas ao redor de Barcelona, para poder alcançar brasileiros, bolivianos, peruanos, equatorianos, argentinos. Foi um lugar que eu achei argentino, fora da Argentina, porque argentino, eles não moram em gueto, né? Um argentino um dia me disse isso: nós não vivimos em gueto. Nós somos como os brasileiros que vivem em gueto. Nós vivimos todos assim, todo perdido. Encontrei argentinos lá também. E eu estou sentindo que Deus fará algo extraordinário. Eu quero agradecer a Deus pela cooperação dos irmãos, pelos irmãos que amam essa obra, pelos irmãos que estão apegados ao Senhor e não ao pastor Jackson, que amam a Deus, que respeitam a liderança que tem, mas amam ao Senhor, que vêm aos cultos, que não faltam, que colaboram, que nos honram mesmo na ausência, que não nos deixam nas mãos, que auxilia ao pastor Paulo, que hoje, com muita alegria, liberei para que ele fosse dar uma descansada, ele com a família, poder curtir uns dias descansando. Eu quero louvar a Deus por vocês. Eu não estou e não estive em Barcelona férias, isso é uma realidade. Eu estive fazendo literalmente trabalho de principiante. Nos primeiros dias que fomos, ficamos hospedados num hotel muito simples, até que nós conseguíssemos a casa pastoral. Dormimos essa semana toda, esses dias que estivemos lá, eu e minha esposa numa cama de solteiro, nós dois numa cama de solteiro, voltando à estaca zero literalmente.
um quartinho bem solteiro. Nós dois dormimos numa cama de solteiro, somos pequenininhos e foi possível que nós dormíssemos assim, né? Uma forma de dormir juntinho também foi bênção, né, meu amor? Foi muito bom. E até porque nós temos uma cama muito grande aqui, nós ganhamos uma cama grande do pastor Paulo, a cama assim que a gente se perde nela, então lá a gente ficou juntinho. E eu chorei lá muito, porque Deus vai fazer algo grande naquele lugar. Deus vai fazer algo grande. Então, pastor, mas sair, investir seu tempo, por que não manda um obreiro? Eu preciso implantar a visão. Tem que ser eu. Por enquanto tem que ser eu, para implantar a visão. Toda a igreja que nós abrimos e que eu não implantei a visão correta do ministério, não persistiu. Persiste como igreja, mas não do ministério, porque a visão Deus me deu. Então é necessário esse tempo de paga de preço. A pastora foi para lá, no primeiro voo dela durou 7 horas, para ser passagens mais baratas. Então ela foi Paquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, chegou lá arrebentada. Alugamos uma casa pastoral, ou seja, uma casa que está muito bem situada, mas estava literalmente suja. Ela trabalhou até as 6 da manhã, limpando a casa para poder sentar no sofá. Então limpamos a casa, deixamos tudo bem ordenadinho. Essa madrugada a evangelista Alisson está saindo daqui para atender o povo lá com sua esposa, ficará alguns dias lá, juntamente com a sua família, vai estar arrebanhando aquele povo, cuidando, enquanto nós vamos dar sequência ao trabalho aqui. Daqui a pouco um pastor vai, auxilia mais um pouco, até que Deus nos dê o homem, a mulher, para nós empossarmos definitivamente na Espanha. Eu quero que os irmãos entendam, Deus me chamou com o ministério apostólico, o ministério de abrir novas frentes de trabalho. Quando eu pisei em Barcelona pela primeira vez, eu disse à minha esposa: Deus vai nos dar uma igreja aqui. Não passou 90 dias e Deus nos deu uma igreja lá. Eu creio no poder da palavra de Deus. Então, quando a gente se coloca à disposição de Deus para fazer a obra do Senhor, Deus, Ele também não nos abandona. Então eu quero louvar a Deus pela vida dos meus irmãos, dos meus colegas, pastores, obreiros, que mesmo na minha ausência, estão aí firmes, avante, ajudando a obra. Eu quero agradecer a Deus. O princípio de honra é um princípio que não há substituição. Nada substitui a honra. Eu quero louvar a Deus pelos que estão sempre segurando do outro lado da corda, para que nós possamos estar firmes aqui, em nome de Jesus. Amém? Aquele que leva a semente, aquele que leva a boa semente, chorando, às vezes pagando um preço, com certeza voltará trazendo consigo os molhos e com alegria no rosto. Amém? Deus vai fazer coisas extraordinárias em Barcelona, e vai fazer, e coisas extraordinárias. Nós começamos 30 dias de oração com toda a igreja, das 6h30 às 7h30 das 6h30 às 7h30 da manhã. Um povo que vive um índice de desemprego terrível. Dentro da igreja, dos 80 que estavam na igreja, nós temos 17 que estão desempregados. E os que estão trabalhando, trabalham horas picadas, ganhando em média 7, 8 euros hora. Trabalho como o nosso aqui, limpar, cuidar de crianças, etc. e tal. Questão de migratória pesadíssima. 70% da igreja não tem papel. Todos vivem na marginalidade, na margem ou na marginalidade. Dos brasileiros que estão lá, um grande índice na prostituição. Muitas prostitutas, muita promiscuidade. E por desgraça, muitas brasileiras e brasileiros envolvidos no mundo escuro da difícil vida de doar e vender o corpo. Mas a igreja está lá para fazer a diferença. Amém? E começamos a orar, e do nosso povo, muitos desempregados e sem papéis, começamos a orar. Na quarta-feira, ontem, no culto da palavra, antes de eu pregar, o único presbítero da igreja, temos um pastor e um presbítero. Ele me chamou e disse: pastor, por favor, o senhor me permite dar um testemunho? Eu disse: conte primeiro para mim.
Ele contou primeiro para mim. Eu gostei do testemunho dele. Eu falei, o senhor vai contar, porque eu não conheço o povo. Vai dar um testemunho lá de um culto passado, enfim. E então eu permiti que ele desse testemunho. E ele disse, hoje de manhã estávamos aqui chorando com o pastor, e ele chorou muito na oração de manhã. E eu recebi um correio, e eu fui buscar. Aí ele tirou da carteira, o documento já saiu. A carteira de identidade espanhola. 7 anos morando no país, longe da esposa, visitando a esposa de vez em quando. Eu falei para ele, meu filho, você ser presbítero meu, primeira coisa, você vai ter que ter esposa aqui do teu lado, senão você marca a passagem para ir embora, ou vai para outra igreja. E ele levou isso a sério, e Deus levou isso a sério, e deu o documento para ele na quarta-feira. Estava todo feliz, um morenão alto, irmão João, vai ser um homem que Deus vai nos usar muito lá, vai nos ajudar muito lá, porque é um homem que Deus vai levantar como um empresário forte naquela igreja, para abençoar o reino e fazer uma grande obra. Vocês estão felizes com Jesus? Quero agradecer a todos vocês, queridos. O texto em que li é muito conhecido, mas eu queria antes de qualquer menção aqui, dizer que a história do rei Davi, a história desse jovem que com 15 anos de idade foi separado no meio dos seus irmãos, lá no livro das Crônicas dá a menção dos seus 8 irmãos, no capítulo 14, no capítulo 16 de 1 Samuel, dá-nos a narrativa de como Deus o separou e o levantou para ser um grande homem em Israel. Davi não foi conhecido pelas cidades que conquistou. Davi não foi conhecido por um homem que, como chefe de um exército, invadiu grandes cidades. Davi foi conhecido primeiro pela perseguição que ele sofreu. Desde pequeno, Davi foi perseguido. Davi foi perseguido, mas ele entendeu que a perseguição pode ser usada ao seu favor. Chegará um tempo que até o diabo terá que trabalhar para você, para sua casa e para sua família. Porque quando eu entendo que provação, que lutas, dificuldades, perseguições, afrontas podem ser um degrau a mais que eu subo para alcançar o meu propósito. Nada da nossa vida é em estado absoluto. Nada na nossa existência é um estado fixo permanente. Tudo na nossa vida, segundo Salomão, a vida é como a relva. A nossa existência é passageira, mas existe uma coisa que quando nós chegarmos além das estrelas, quando cruzarmos o primeiro, segundo e entrarmos em terceiro céu, entrarmos nas mansões celestiais, aonde está preparado para mim e para você. Quando o nosso Deus nos receber na porta e dizer, vinde benditos, Jesus dirá, vinde benditos do meu Pai, e possuir por herança tudo isso que eu tenho vos preparado desde a fundação, antes da fundação do século, antes da criação do mundo, antes que você pensasse existir. Eu já preparei tudo isso aqui para você. Entra para o gozo do teu Senhor. Quando você entrar ali será um estado perpétuo definido. Mas nada na nossa vida hoje é definido. A riqueza, ela não é definida. A pobreza não é um estado perpétuo. Hoje estamos em cima, amanhã podemos estar embaixo. Hoje nós sorrimos, amanhã podemos estar tristes, porque na nossa vida nada é um estado definido e terminal. Porém, tudo na nossa vida tem que cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Quando você ama a Deus, tudo coopera para o seu bem. Quando você ama a Deus, tudo favorece a você. Quando você ama a Deus, tudo conspira a teu favor. 15 anos de idade, ele está levando comida para os seus irmãos. Libera um pouquinho mais de retorno para mim, por favor, querido. E ele vai levar comida para os seus irmãos. E quando ele chega lá, ele oferece a comida para os seus irmãos.
oferece queijo para o chefe do exército. E quando ele está dando a volta, voltando para casa, ele escuta uma voz que ameaça. É o Golias, é o gigantão de 3,20 metros aproximadamente, que está dizendo: não tem homem aí não. Enquanto mexeu com a masculinidade, Davi não se moveu. Ele disse: bom, há muitos homens tanto como eu aqui. Só que como Golias viu que não conseguiu mexer com a autoestima de ninguém, então Golias disse: não há Deus desse lado aí, não há um Deus em Israel. Então Davi se ofendeu com aquilo e disse: não, homem pode até ser que não haja, mas Deus, esse povo tem. E eu sirvo a esse Deus. E ele então virou e disse para o seu irmão: quem é esse que nos afronta? Então seus irmãos disseram: olha e vê quem é. E ele percebeu. Ele foi até o rei e disse: eu quero enfrentar esse grandão. E ele enfrentou. A história diz que ele enfrenta a perseguição dos seus irmãos. Passado um pouquinho mais, evangelista Sérgio, agora é o rei Saul, que está invejoso, porque as mulheres estão cantando: Saul é um grande homem, venceu milhares, mas Davi a 10 milhares. Davi é melhor do que ele. Então ele ficou tão irado e ficou tão chateado com Davi, que então propôs no coração em tirar a vida de Davi. Ouça, quando Saul propõe em tirar a vida de Davi, Deus fez uma aliança entre a linhagem de Saul e a linhagem de Davi, através do seu filho Jonathan. Jonathan foi a aliança entre Saul e Davi. Que aliança é essa? Aliança da provisão do tempo da angústia. Quando Saul determinou matar Davi, se não fosse Jonathan, por 3 ocasiões Davi teria sido pego e morto por Saul. Mas nas 3 ocasiões Jonathan disse: meu pai quer te matar, foge por aqui. Na outra ocasião disse: meu pai sabe que você está comigo, e ele sabe aonde eu estou, e ele vai te matar, foge, e eu direi que você não passou por aqui. Na terceira ocasião, subsequentemente, sempre Deus vai preparar alguém ou algo para ser uma conexão de Deus na tua vida. Talvez você não sabe o que essa pessoa significa nesse exato momento de hoje, mas essa pessoa que Deus colocou do teu lado, Deus está preparando ela e ele para um tempo futuro, aonde a prova às vezes vai tomar conta da tua casa ou da tua vida, mas haverá alguém que Deus colocará do seu lado para ser uma conexão de escape para que você veja a sua vitória. Deus está sempre fazendo isso, e Deus fez isso através de Davi. Davi então conquista o bom nome, conquista a honra. Não passado muitos dias, ele conseguiu o prestígio no meio de todos. Saul morreu, e aí quem diz que Saul morre e acaba tudo? Na verdade, quando Davi começou a reinar em Hebrom, porque ele começa reinando 7 anos em Hebrom, e quando ele reina em Hebrom, ele consegue consolidar o reinado. Depois ele vai para Jerusalém, e ele reina ao total entre Hebrom e Israel 40 anos, e ele entra em Jerusalém, prepara a sua casa, ao lugar onde será chamado do Monte do Senhor, prepara a sua casa, tudo preparadinho, tudo bonitinho. Naquela casa ele preparou tudo para o seu conforto, inclusive uma varanda que lhe dava um conforto muito gostoso e muito geograficamente maravilhoso, porque essa varanda dava da parte sul, dava de frente à cidade do rei Davi, do lado norte dava para as colinas. Então ele tinha uma grande visagem, ele tinha uma visão maravilhosa da cidade que ele havia conquistado, que Deus havia entregado nas mãos dele. Não bastasse isso, ele tem prestígio, ele tem autoridade. Diz a história que o reino e o tempo do reinado de Davi se consolidou e parou as guerras, porque Israel se tornou pacífica. Interessante é notar que dentro de Jerusalém, propriamente Israel, eles tinham as guerras chamadas guerras agendadas. Eles agendavam as guerras, já não era mais encontrando com um ou com outro e guerreando à torta à direita, não. Havia um agendamento de guerras
guerras específicas para conquistar determinadas áreas. Então, ele tinha um bom comandante, ele tinha um bom exército, bons soldados. E chegou o tempo de estabilidade que ele já não ia mais à guerra. Presbítero Isenil, ele já mandava pessoas que fossem à guerra para ele. Ele tinha comandantes, ele tinha bons soldados, ele tinha boa milícia, bons exércitos. Tudo ia bem. E esse é o grande dilema. Quando tudo vai bem na nossa vida, devemos tomar cuidado, porque o diabo, ele não cansa de tentar roubar aquilo que Deus tem projetado para a nossa vida. Por isso eu me preocupo quando a vida de um crente está indo tudo bem. Quando você pergunta para um crente como é que vai em casa, ele diz, 1000 maravilhas. Como é que vai o trabalho? Graças a Deus, maravilhosamente bem. Como é que estão os seus relacionamentos? Está perfeito. Algum problema? Nenhum. Só vitória? Só vitória. Nenhuma dificuldade? Nenhuma dificuldade. Esse é um grande perigo, porque quando tudo vai bem, a vontade e a expectativa de tudo estar bem nos deixa um pouco mais tranquilos. E aí, isso que acontece com Davi. Davi está agora na varanda da sua casa. A guerra está acontecendo, portões fora de Jerusalém. E ele então vê uma descendente da Etiópia. Ele vê a Betseba. E ele vê essa jovem de pele escura que está despida. E ele consegue ver esta mulher. Ora, Davi tinha todas as mulheres que ele amou, ele teve. Diz a palavra que todas as mulheres que Davi amou, ele a teve. Todas, ele não teve dificuldade nenhuma. Então, o que ele sentiu naquele momento foi uma atração física, uma atração fatal, uma atração, um grande erro que veio pelos olhos. Então, quando ele viu aquela mulher, ele então mandou procurar saber quem era ela. Então, chegou aos seus ouvidos dizendo, olha, ela é a mulher do seu comandante. Eu não sabia que ela era a esposa do meu comandante. Diga para ela que eu estou sozinho e eu preciso que ela venha. O rei quer falar com ela. A voz do rei era a voz máxima, a maior autoridade. Então ela vai, prestigiada, porque o rei quer falar com ela. E ela entra na presença do rei. A história todos vocês conhecem. Eles têm um ato de relação e eles acabam tendo um grande problema naquela noite. Porque fruto daquela noite, fazia 2 meses que o esposo desta mulher estava na guerra. Então ela, passado alguns dias, mandou uma notícia, uma informação para o rei, dizendo, rei, aquela brincadeira nos custou caro, eu estou grávida, e eu sei que não é do meu marido, porque ele já há 2 meses está longe de casa, e eu estava os meus dias férteis, e eu estive contigo, e esse filho que eu estou esperando é seu. Davi, o grande Davi, o homem que em Atos dos Apóstolos é colocado como o homem segundo o coração de Deus, entra num estado de perturbação espiritual e emocional. Ele diz, eu errei, eu fiz algo que eu não podia fazer. A Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Repita comigo, um abismo chama o outro abismo. Quando uma pessoa erra, e errar é passivo de todos nós cometermos erros. Mas quando nós não consertamos o nosso erro, quando nós não caímos na realidade do nosso erro e nos arrependemos e deixamos, então o nosso primeiro erro, ele será a escala apenas para um segundo erro. E geralmente o segundo erro é maior, o terceiro é maior, o quarto é maior. É isso que ele fez. Então, quando ele viu que ele já não podia mais contornar aquela situação, ele mandou chamar o seu comandante. E ele disse, chama o meu comandante, por favor. E o comandante veio da guerra. E ele disse, meu comandante, eu tenho tido boas informações ao teu respeito. Eu quero que você vá descansar. Eu quero que você vá para a sua casa. Eu quero que você deite com a sua esposa. Eu quero que você fique tranquilo com ela, querendo justificar o seu erro. Ele queria dar a entender que se ele volta da guerra e ele está com a sua esposa, então pode dar a entender que o filho poderia de alguma maneira ser dele.
pelo que ele olha para o rei e disse: rei, eu não posso ir para minha casa. Como eu terei espírito pacífico de beber vinho, comer pão, deitar na cama com minha esposa, sendo que os meus soldados estão na guerra? Pior, rei, a arca de Deus está sem proteção. Eu preciso ir na guerra, porque sem eu, os meus soldados ficarão sem liderança. Eu não posso ter com a minha esposa espera. O rei disse: não, eu estou mandando você ir, vai com a sua esposa, eu preciso que você vá. Ele disse: rei, eu não posso obedecer, porque eu tenho uma missão a fazer. Esse homem, além de ser um grande soldado, era crente, era um homem de Deus. Ele estava preocupado com a arca, com a manifestação da glória de Deus. Então o rei disse: bom, já que você não quer ir para casa, então vamos beber. E chamou os seus oficiais e disse: tragam vinho, eu quero o bom, eu quero os melhores vinhos aqui. Eu preciso beber com o meu comandante e festejar, porque ele é um bom homem. 1, 2, 3, 4, e o comandante 5, 7, 10. Daqui um pouco o comandante já estava perdido, desorientado. Então o rei disse: vai para casa, rapaz, vai para casa, você tem que ir para casa, rapaz. Eu tenho que ir para casa, eu tenho que ir para casa. Mas naquele estado ébrio, ele poderia ir para casa mesmo. E ele desce as escadarias. Mas antes de chegar em casa, no outro dia de manhã, o rei, tranquilo, porque o seu comandante foi para casa, ele abriu as janelas e os cortinais de sua casa, e ele olhou lá embaixo, e debaixo de uma árvore, o seu comandante estava dormindo. Ele disse: ele não foi para casa, ele não foi. Não tem como encobrir um pecado. O pecado, ele é traiçoeiro. O pecado, ele vai até uma altura, e depois ele mesmo se responsabiliza em dizer quem é o seu errante. Satanás é tão sujo que ele demora. Primeiro ele engoda, porque antes do pecado ser pecado, ele é o engodo, ele é a atração, é o olhar, é o dizer, é o sentir, é o desejar, é o querer. Engoda, vira o pecado. E depois que você erra, Satanás, que te jogou tanto, quis tanto que você caísse, é o primeiro a te dizer: você está caído. Então o rei, vendo que não tinha como fazer, chama o seu oficial e disse: chama o meu comandante de novo. E chamou o comandante e fez uma carta e disse: eu quero que você leve essa carta ao principal do exército. E esse homem, Davi, escreveu a sentença do próprio comandante. Naquela carta dizia: eu quero que ele seja colocado na primeira fileira da guerra. E esse homem levou a carta. Ele não abriu o envelope. Ele era fiel. Ele não abriu. Ele podia ter aberto e visto a sua sentença, e ele rasgaria, mas ele não abriu. O rei mandou: eu vou levar. Levou sua própria sentença, deu para o seu principal, que leu e disse: ok, o rei quer lhe honrar, e essa honra equivale que você esteja na primeira fila da guerra. E morreu. Passado algumas horas, chega a notícia em Jerusalém de que o seu comandante havia morrido. Então, a hora que ele descobre que o seu erro tinha tomado uma proporção tão grande, então agora já não há mais o que fazer. Ele já morreu. Não passado muitos dias do velório deste homem, o comandante do rei Davi, ele chama Betseba para que vá morar com ele. Cai na boca das pessoas. Os líderes religiosos estão envergonhados com a atitude de Davi.
todos estão tristes com aquilo. Mas na verdade Davi já não sabe mais o que fazer. A criança nasce, mas a criança não sobrevive. A mãe luta para que essa criança possa viver, mas Deus disse para Davi: o fruto do seu pecado morrerá. E a criança morreu. Ouça, passado alguns dias, entra no palácio um profeta, amigo de Davi, um homem de Deus, um homem compromissado com a verdade e com a palavra de Deus, e disse: rei, eu preciso conversar contigo um pouquinho. Sim, profeta, o que precisa, o que desejas? Se eu preciso te contar algo que está acontecendo debaixo dos nossos narizes, conte. Você imagina um fazendeiro, um agricultor, um homem dono de todas as cabras, cabritos, ovelhas, um homem que tem todas as ovelhas no seu pasto, recebeu um estrangeiro na sua casa e, para se alegrar, mandou matar a única cabritinha da vizinha. Davi ficou nervoso e disse: isso é inadmissível, me diga quem é ele, porque amanhã de manhã eu juro que ele estará morto. Pelo que o profeta Natã olhou para ele e disse: é você. Você tinha todas as ovelhas e fostes roubar a única ovelha do seu comandante. Pelo que diz o texto que Davi gritou, chamado pelos hebreus do urro da alma. E ele gritou dizendo: ai meu Deus, eu pequei. E Natã disse: sabe por que Deus me mandou aqui? Para te dizer que ele te perdoou. Sabe por que Deus me mandou aqui? Não foi para te dizer que você apenas errou, mas o urro da sua alma, esse grito desesperador da sua consciência e da sua alma, esses dias em que você não consegue mais conciliar o sono porque a sua consciência te arde, esse choro, esse arrependimento, esse seu clamor que fizestes escondido dos outros, a graça de Deus te alcançou. E eu vim aqui para dizer que Deus te perdoou. Só precisa do perdão quem é pecador. Só precisa de amor quem nunca foi amado. Só precisa da graça quem é desgraçado. Se eu não precisar da graça, é porque eu já a tenho. Se eu não precisar de cura, é porque eu sou são. Mas se eu preciso da intervenção, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, é porque eu preciso dela, é porque algo em mim que é necessário que a graça de Deus imediatamente desça sobre mim. E Davi era um homem que precisava da graça de Deus. O pecado foi feito, o pecado foi cometido, as consequências do pecado tinham sido amargas.
ele havia sofrido amargamente pelo pecado. Na verdade, ele ainda vai sofrer, porque nessa ocasião ele vai ainda ter o seu filho morto. Ele vai sofrer durante toda a sua vida, até o dia que ele decide confrontar o seu pecado, que ele decide olhar para dentro de si e dizer: de fato eu errei e eu preciso de perdão. E se Deus é Deus poderoso, então Ele é bondoso para me perdoar. Eu preciso do teu perdão. Não há um sequer que não precise do perdão de Deus, e não há nenhum que Deus negará o seu perdão. Aleluia. Quantos aqui precisam do perdão de Deus? Na ânsia de perder o seu filho, diz a palavra que ele jejuava e orava para que Deus não matasse o filho. Que coisa interessante. Ele dizia: Deus, preserva a vida dele, preserva, que eu cobra de mim, que eu sofra as agruras do meu pecado, do meu erro. Não permita que ele sofra. E Deus não ouviu o jejum dele, Deus não recebeu o jejum dele, Deus não recebeu a oração dele. Só que entre meio a essas orações, ele se arrependeu do pecado, e é por isso que Deus o perdoou. Ouça, no dia do enterro do filho, quando a notícia que o seu filho havia morrido chegou, diz que Davi estava desconsolado quando chegou a notícia: seu filho morreu. Então ele se vestiu. Ouça por favor, diz o texto: e levantou-se Davi e vestiu-se com a sua roupa talar, com a sua melhor roupa. Repita comigo: melhor roupa. Pediu ao seu servo que trouxesse pão e vinho. Diga comigo: pão e vinho. Repita comigo: pão e vinho. Pão e vinho representa o completo, o estado completo, nada pela metade. Ele disse: eu quero vinho e quero pão, e a melhor roupa ele colocou. Ah, meu Deus. E quem lhe trouxe a notícia disse: rei, com todo respeito, o senhor fazia 10 minutos estava chorando pelo seu filho, e agora que eu lhe dei a notícia, o senhor colocou a melhor roupa e está pedindo pão e vinho, que o vinho é para se comemorar, pão é para se fartar. O que o senhor está fazendo? E Davi respondeu: ouça essas palavras com sabedoria. Eu não posso segurar a mão de Deus. Deus levou o meu filho. Enquanto meu filho estava aqui na terra, eu fiz tudo o que um pai pode fazer para mantê-lo vivo. Chorei, jejuei e orei. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus o levou? Ok. Agora eu preciso recomeçar a minha vida. Porque se Deus levou o meu filho, é o sinal que de fato Ele me perdoou. E agora eu começarei uma nova vida e vou mostrar para o diabo que eu caí uma vez, mas não cairei a segunda vez. Ele se levanta, toma o vinho, come o seu pão, veste as suas roupas principais, enterra o filho, entra no oráculo, pede para que um escritor entre à sua presença e disse: escreva esse salmo que nós vamos ler agora. Tem alguém aqui? Diga amém. Tem misericórdia de mim. Salmo 51, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Ele está dizendo nessas orações: eu não quero mais ser perseguido pelo meu pecado. A partir de agora, o meu pecado tem que ficar aqui.
e o meu pecado não tem nada a ver com o meu futuro. Eu vou seguir adiante, mas eu preciso que o Senhor apague o meu pecado aqui agora, para que eu possa estar livre, para poder ser o homem segundo o seu coração. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a sua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe, sou pecador. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Então agora ele usa um termo sacerdotal para dizer: purifica-me com isopo. Isopo era como se fosse um ajuntamento de juncos, que a lei do sacerdote usava quando o animal era aspergido, quando o sangue do animal era aspergido, pegava o junco e misturava e molhava o junco, o isopo naquele sangue, aleluia. Se esse salmo fosse escrito hoje, Davi estava dizendo: limpa-me com teu sangue, Jesus, purifica-me com teu sangue. Eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que fiz o que tu reprovas, eu reconheço que é justa a sua sentença, eu reconheço que tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sei que o que o Senhor quer de mim no meu íntimo é a verdade. Chega de te enganar, eu sei que eu não consigo te enganar. Purifica-me com isopo, verso 7, e ficarei limpo. Lava-me, e mais branco do que a neve eu serei. Satanás estava escutando a oração dele. Ele estava dizendo para Deus, e assim Satanás estava ouvindo: Deus, limpa-me, porque esse sujo acusador todos os dias se levanta para me acusar, para dizer que eu estou sujo, imundo diante de ti. Mas se o Senhor me purificar, escuta aqui, Satanás, eu serei mais branco do que a branca neve. Levante a sua mão direita comigo, diga assim: se Deus fizer algo comigo, me limpar, me purificar, Satanás também vai ver. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. A primeira coisa que o pecado faz é roubar de você o prazer de sentir júbilo e alegria. Nada mais te alegra, nada mais te jubila. Ele diz: e os ossos que esmagastes, diz comigo assim, os ossos de Davi, espiritualmente falando, diga assim, foram triturados. Ele falou assim: Senhor, o Senhor triturou os meus ossos, o Senhor fez farelo dos meus ossos. Só que se o Senhor me perdoar, esses ossos te exultarão. Você não me entendeu, eu vou de novo. Ele está dizendo: esses ossos que esmagastes exultarão o seu nome, Senhor. Eles darão testemunho de que tu és um Deus que esmaga, mas és um Deus que restaura também. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10 é a parte mais forte desse verso. Leia comigo, por favor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável. Olhe para o teu irmão com todo respeito e diga assim: você não está cansado? Fisicamente você não precisa nem responder.
precisa responder. Nós estamos aqui trabalhando com obviedade. Olha para o seu irmão, diga assim: eu preciso ver em você. Diga para ele: eu preciso ver em você um coração criado por Deus, puro, e uma vida. Diga bem alto para ele: uma vida com Deus estável. Sabe qual é o maior problema nosso? A nossa falta de estabilidade. Tem semana que a gente levanta falando em línguas. Tem semana que a gente levanta, nem vamos falar, era melhor não ter levantado. Tem semana que a gente diz: não, essa semana eu patrolo o demônio. Na outra semana diz: essa semana o demônio me patrolou. Como vai, irmão? Ai, mais ou menos. Então aí. Outra semana: como vai, irmão? Ô, irmão, vitorioso! Homens e mulheres sofrem de engordar e emagrecer. O que acontece com a pele? Engorda, emagrece, engorda, emagrece. A pele, ela faz uma ruptura. Eu não sei como, eu sempre confundo uma coisa com a outra. Então isso é a estria. Estria. Os irmãos sabem o que eu estou falando. Talvez alguns sabem. Não tem nada pior do que uma pessoa olhar no espelho e dizer: outra. É ruim, não é? Aqui. Aquela eu tampava, mas essa danada, ai meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer? Deus está falando aqui. A vida espiritual, para eu te dizer claramente o que é, a sua instabilidade. Fica bem, fica mal. Fica bem, fica mal. Fica bem, fica mal. Cria rupturas. E todos percebem. Por que será que as pessoas não pedem conselhos para você? Porque você é novo? É porque elas veem que você é estável. É instável. Vou pedir oração para o irmão, mas pega na semana boa, né? Porque se pegar na semana ruim, você vai orar para você vai ficar pior. Amós diz que há 4 maldições. Eu não tenho tempo de falar. Há 4 maldições no meio da igreja. E uma maldição é quando um instável coloca a mão sobre a minha cabeça. Diz o texto: serás amaldiçoado, seus filhos serão amaldiçoados e serás desonrado. Muita gente que se permite, qualquer um está metendo a mão na cabeça dele. A irmã é crente? Ora por mim. A irmã é profeta? Aqui. A pessoa não pode dizer que é pastor. É pastor? Aqui. E não sabe porque a vida está uma desgraça. Mas pastor, eu oro, eu jejuo, eu dou os meus dízimos e tal. Quem andou colocando a mão na sua cabeça? Você foi ministrado? Você está sendo ministrado por quem? Os teus ouvidos, você está emprestando para quem? Para um instável. Ele não tem nada para te oferecer, a não ser uma instabilidade espiritual. Diga comigo, em nome de Jesus: eu preciso melhorar. Olha o que ele diz aqui. Verso 11:
Devolve-me, repita comigo, devolve-me a alegria da tua salvação. Sabe o que ele está dizendo aqui? É a alegria da gente ser salvo. Nós estamos perdendo, irmãos, a alegria de ser salvo. A gente está colocando a nossa alegria baseado com coisas que nós conquistamos, com carro, casa e com bens. Mas o Senhor quer que nós nos alegremos todos os dias, porque nós somos salvos. Quem é salvo aqui, diga amém. Aleluia. Mas pastor, o que essa mensagem tem a ver comigo? Bom, comigo tem tudo a ver, porque eu preciso da misericórdia de Deus. Tem alguma coisa a ver com você? Então eu queria que você baixasse o seu rosto agora, onde você está, calmamente, não se distraia, embora algumas pessoas tenham dificuldade de se concentrar, mas não se distraia agora, e você vai pedir para Deus fazer algo com você hoje, que faz tempo que você queria. Você vai pedir perdão, e você vai dizer: Senhor, me purifica. Talvez você me diz: pastor, desculpa, mas eu nunca adulterei, eu nunca deitei com Betseba. Mas talvez com a sua mente você já adulterou. É a mesma coisa. Pastor, me perdoe, mas eu nunca matei ninguém. Mas talvez com a sua mente você já desejou a morte de alguém. Pastor, eu nunca enganei ninguém. Mas talvez dentro do seu coração você torceu, você pensou, você maquinou. Eu sei que todos nós precisamos do perdão de Deus. E se nós nos arrependermos, Deus vai nos purificar. O profeta, que é o Espírito Santo aqui esta noite, está dizendo: eu já perdoei. Eu já perdoei. Mas eu preciso que você confesse, declare que você precisa da misericórdia de Deus. Eu queria que você fechasse os teus olhos e nós vamos orar calmamente. Você vai ter o seu momento. Você não precisa se preocupar. Você vai orar sozinho, sozinha, porque algumas coisas serão transformadas na sua vida depois desta reunião, porque o Espírito Santo vai entrar com providências na sua casa. Você será o homem segundo o coração de Deus. Teu coração vai bater em sincronia com o coração do Pai. Só quem deseja da misericórdia de Deus, comece a orar agora aí. Limpa-me com isopo, e eu serei mais puro. Talvez o pecado cometido tenha te perseguido. Diga para Deus: eu não aguento mais esse pecado me perseguindo. Eu não aguento mais o diabo me julgando. Me perdoa, Senhor. Há alguém orando aqui, eu preciso respeitar. Diga para Deus: devolve-me a alegria da minha salvação. Eu quero sentir as mesmas coisas que eu sentia quando eu te aceitei. Eu quero ser apaixonado por ti como eu era. Eu quero falar de ti para os outros, porque eu não tenho falado.
antes. Deus está vendo. Ele te conhece. Uma palavra tão simples, é apenas a leitura de um versículo, mas é o meu versículo, é o meu salmo, é o teu salmo. Escreva o teu Salmo 51 essa noite, e Satanás será desarticulado. O diabo correrá da sua vida, porque o diabo não tem nada a ver com o teu futuro. Deus está escrevendo o teu futuro, mas o teu passado ainda ameaça o teu futuro. Deus hoje vai dar um basta. Ele vai borrar os seus pecados. Ele vai rasgar a cláusula dos teus pecados e vai colocar uma gota do sangue dele na tua vida. Só quem precisa da graça de Deus. Será que tem alguém como eu que precisa da graça de Deus aqui? Talvez você está sentindo um pouquinho da alegria da salvação. Você começou a sentir de novo a alegria da salvação, aquela vontade de falar em línguas, de glorificar. Aquela época que você não tinha vergonha de falar do nome de Jesus, você não tinha, mas hoje já tem tanta dificuldade. O inimigo tem trabalhado tanto para que você se cale. Deus está dizendo: hoje eu vou restaurar o primeiro amor em você. Mandarama socondarama shekatarama socatarama. Perdoa um casamento falido, perdoa um relacionamento quebrado, perdoa, Senhor, uma palavra, perdoa um adultério, perdoa uma fornicação, perdoa, Senhor, um erro, um problema que te afastou, que afastou o teu filho da tua presença. Nós te pedimos: perdoa e restaura uma nova expectativa. Oh meu Deus, eu sinto a presença de Jesus aqui. Oh Ramande com Rama Jesus. Se você está sentindo a alegria da sua salvação, você vai ficando de pé. Mas só se você está sentindo a alegria da salvação. Se você está dizendo: cria em mim um espírito reto, Senhor. Cria em mim um espírito estável. Eu não quero ser mais um crente Maria vai com as outras. Eu não quero ser um crente roda gigante que hoje está embaixo em cima. Não, a minha espiritualidade ninguém mexe. Eu preciso estar bem todos os dias contigo. Eu posso até estar mal comigo mesmo. Eu posso até ter crise com pessoas. Eu posso até ter problemas mas contigo eu preciso viver uma vida estável, uma vida estável. Levante a sua mão, você que precisa da misericórdia de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro
que o capítulo, que o número 51 da tua história, dos teus salmos, está sendo narrado, e Deus já está dando uma resposta para o teu Salmo 51. Mas Ele está dizendo: não esquece Davi, não esquece fulano, não esquece fulana, que o teu salmo ainda não terminou. Davi disse: então quando tu me perdoares, eu falarei do teu perdão. Então quando tu me restaurares, eu restaurarei vidas. Então quando tu me levantares, eu poderei dizer: Deus levanta o caído e o faz assentar sobre tronos de príncipes. Só quem crê que Deus tem poder para te levantar, Ele não quer que você fique prostrado. Só quem merece, ou melhor, só quem não merece, mas deseja a graça de Deus aqui, joga as duas mãos para cima e adore a Deus por um instante aqui. Continue adorando, continue adorando. Já estamos terminando, mas continue adorando, porque a alegria da salvação, Jesus está me dizendo aqui que Ele está trazendo de volta para alguém aqui. Alguém está sendo alegre aqui hoje. Sinta o teu coração sendo restaurado agora. Satanás está perdido, porque com você ele perdeu. Jesus está purificando você hoje aqui. Pode adorar, pode adorar, pode adorar, da minha esquerda, da minha direita, aonde houver um adorador. Que coisa linda, deixa adorar. Deixa adorar, deixa adorar, deixa adorar, deixa adorar. Só os que são alvo do perdão de Deus. Pode adorar, pode adorar. É isso mesmo, meu filho, é isso mesmo. Um adorador só sabe fazer isso. Adorador nasceu para adorar. Adorador nasceu para... Adore a Deus aí. Senhor, o Espírito reto. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O diabo não terá mais autoridade de julgar você. Se você se arrepende, deixa, alcança a misericórdia. Deus está dizendo: eu estou te dando uma nova chance, uma nova oportunidade, um novo começo. A minha graça te alcançou, a minha graça te achou, a minha graça te pegou, te banhou, te lavou, te regenerou. Minha misericórdia está presente aqui esta noite. Os adoradores estão aqui. Obrigado, Jesus. Pai, nós te amamos, Pai. O Espírito Santo está dizendo que tem pessoas aqui que hoje estão fazendo um concerto com Deus definitivo, e Deus está aceitando o teu concerto, filho. Deus está aceitando o teu concerto, filha. E hoje Ele está derramando sobre a tua vida uma graça tão poderosa, que vai fazer efeito nos próximos dias. E nos próximos dias, e essa ruptura vai ser quebrada. Deus vai fazer tudo de novo. Ele não começa algo em algo velho, algo novo em algo velho, não. Ele destrói o velho e começa alguma coisa nova. Receba a novidade de Deus agora. Talvez tenha alguém que deseja aceitar a Jesus aqui. Talvez tenha alguém que deseja receber a Jesus como teu Salvador. Você quer, você reouviu a palavra e você diz: pastor, eu preciso desse perdão. Eu quero voltar para o campo. Eu quero voltar para a igreja. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero ser salvo. Eu não posso ficar numa vida instável.
Eu quero que você saia do seu lugar, se você quer receber esta oração específica, porque eu vou orar com você aqui. Eu vou colocar a minha mão sobre a tua cabeça, enquanto tem alguém adorando a Deus aqui ainda. Enquanto tem alguém adorando a Deus aqui ainda. Será que tem alguém que deseja receber a Jesus aqui? Será que tem alguém que deseja aceitar ao Senhor Jesus? Eu não sei se há, mas se houver, eu estou te convidando para que você hoje se decida e você diga: sim, eu quero, eu preciso voltar, eu preciso fazer um compromisso real com Deus. Eu preciso, esta palavra foi para mim. Eu não sei se eu estou pregando só para cristãos aqui esta noite, mas se houver alguém que precisa e deseja, eu estou te esperando. Venha, porque eu vou orar por você. Jesus vai abençoar a sua vida, vai mudar a trajetória da sua casa, da sua família. Mas se não houver, eu creio que todos esta noite estão precisando de um pouquinho da graça de Deus. Alguém está precisando um pouquinho da graça de Deus aqui? As duas mãos para cima, diga assim: a tua graça, Senhor, me basta. E o teu poder, diga mais alto: a tua graça me basta. E o teu poder se manifesta nas minhas fraquezas. Tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus.